Olá, tudo bem? Nesse vídeo, venho falar para você sobre as estratégias do marketing digital. Elas permeiam todo o ambiente empresarial, onde você consiga estar implementando uma estratégia, um roteiro, um plano, um planejamento para que seja mais viável, onde você consiga estar direcionando todos os seus recursos, incluindo dinheiro, quanto também tempo, que é o mais valioso, para que seja direcionado para um plano de ação correto. Assim também, consequentemente, que você consiga estar elaborando as suas vendas de uma melhor maneira possível. E enquanto você não adicionar, não incluir isso na sua estratégia de marketing digital, você apenas estará testando ideias. Roda a vinheta. Olá, tudo bem? Eu me chamo Ramon, eu faço parte deste canal que você está assistindo. Se você não conhece outros canais que eu faço parte, eu vou deixar passando aqui, tá legal? Nosso Instagram, Facebook. Se inscreva no nosso canal do YouTube, já deixa um like nesse vídeo para favoritar e me ajudar, por favor. Desde já eu agradeço demais a sua audiência, a sua atenção. Esse vídeo que está começando é um vídeo que eu pretendo te orientar, você, para que você consiga fazer as estratégias do marketing digital, para você que está iniciando no marketing digital, para você que já tem a sua função, o seu espacinho no marketing digital, já ganha dinheiro com isso e pretende afunilar cada vez mais, ajustar as velas do seu estilo de negócio. Tá legal? As estratégias do marketing digital, eu já venho falar para você que elas vão permear um monte de situação, mas não dá para falar tudo ao mesmo tempo. Então, sendo assim, eu vou falar para você passo a passo, devagarzinho, para que você, no final dessa série, você esteja compreendendo aonde que nós temos que estar levando, direcionando os nossos planos, os nossos recursos, para que sejam bem alocados, para que gerem uma conversão. Essa é a intenção do nosso estilo de negócio. Legal? Beleza. Então, só lembrando, você consegue chegar a um destino, você consegue chegar a um lugar, a uma intenção, sem estar munido de um planejamento e ainda assim possuindo uma estratégia. Ou seja, se você não tiver um planejamento, mas falar assim, então pera aí um pouquinho, Ramon, para que serve o planejamento no meio disso tudo? O planejamento, ele vai te ajudar para que você fique mais tranquilo, sabe quando você fica mais suave? Então, ele facilita o seu trabalho, tá bom? Mas só lembrando que se você não tem uma estratégia, se você não sabe para onde você está querendo ir, por um acaso, você já escutou uma frase que diz que a pessoa que não sabe o caminho que quer ir, qualquer lugar leva. Ou seja, qualquer resultado vai servir para você. Então é muito interessante que você tenha uma noção de onde você quer chegar. Na medida que você saiba qual que é o resultado que você gostaria de adquirir, qual que é o caminho que você gostaria de percorrer, mesmo sem ter muito conhecimento de tecnologia, é possível, tá legal? Só que uma coisa que não dá para fazer de maneira alguma é você traçar uma rota sem saber para onde você está querendo ir. Isso é a mesma coisa daqueles cachorros que ficam correndo em volta do rabo, tá bom? Então, sabendo disso, as estratégias do marketing digital, muitas e muitas pessoas não têm conhecimento sobre isso e na medida que não tem conhecimento sobre isso, o que acabam fazendo? Isso é a maioria, tá legal? Começam fazendo e tem isso como verdade. Entende-se que uma estratégia no marketing digital é somente ter um site, é somente ter um blog, é somente fazer um anúncio, talvez um anúncio em uma plataforma paga, você entendeu? Que é mais conhecido como os banners ou os links patrocinados, não sei qual é a forma que você conhece ou já ouviu falar, mas a realidade que eu venho propor para você é que tem toda uma estratégia, um planejamento que você conseguindo orquestrar isso daí da melhor maneira possível, você vai estar orientando não somente, mas você vai estar orientando tanto os seus pensamentos, tanto as suas ações, quanto a sua obsessão de estar chegando num certo passo.
Na medida com que você está percorrendo um certo caminho e você tem um mapa em sua mão, você consegue se localizar no meio desse mapa. Você consegue saber quanto tempo falta para que você adquira e chegue no resultado final, tá? Então, sabendo disso, essa é a minha orientação para esse vídeo. E nesse vídeo, eu também não só quero desmistificar algumas coisas entre o que é e o que não é uma estratégia, o que deve fazer parte ou não da sua estratégia de marketing digital, mas também já vou te oferecer, vou te mostrar nesse vídeo 3 tipos de visões que algumas pessoas podem ter uma, não a outra não a uma, sabe assim? E com isso, não tem uma ideia 100% concreta de como que deveria pensar a respeito do seu consumidor online, tá bom? Se você é uma pessoa que automaticamente é o consumidor online de alguém, mas também, assim como eu falei no outro vídeo, pode ser uma pessoa executar quatro funções, 4 culturas diferentes, é muito interessante que você, na posição de empreendedor, na posição de publicitário, na posição de estar encaminhando um verdadeiro marketing digital direcionado para que ocorra conversões, o que eu tenho para falar para você possivelmente vai te resolver ou desmistificar algumas questões. Bom, então, já vou citar para você 2 situações que possam ser certas controvérsias. Quer dizer que você, sem o planejamento, mas com o destino definido, é possível que você esteja com uma estratégia e consiga chegar ao destino final. Da mesma maneira que você, sem uma estratégia, mas com um destino definido, pode ser que você ande e acaba caindo na questão de estar trabalhando no marketing de esperança. Talvez você viu alguma imagem que eu tenho postado relacionado a isso. O marketing de esperança é quando você simplesmente faz um tipo de ação e fica rezando, fala tomara que dê certo, tomara que dê certo, tomara que dê certo. De fato vai dar certo, porque a sua fé vai fazer dar certo. Porém, essa esperança, será que não seria mais interessante se você fizesse uma ação que você tivesse certeza do resultado? Na medida com que você executar certas ações, que você pare de trabalhar com a esperança, porque a esperança ela vai ser também um recurso. Só que é um recurso que você vai colocar mais em última instância. E você vai estar implementando, através desse conhecimento que eu venho passar para você, nesta série de vídeos, esse é só o primeiro, tá bom? Que vai estar te orientando para que você consiga sim trabalhar com uma esperança, mas que essa esperança você coloque lá em último lugar e você trabalhe mais na certeza de que você vai conseguir, na certeza de que esse resultado que você está buscando é um resultado que é satisfatório, é um resultado que é estatisticamente correto e as exceções que possa vir a acontecer vai ser as exceções fora da curva, ou seja, acima do esperado, tá bom? Não quero ficar fazendo muita propaganda a respeito dessas estratégias, mas eu acho que essas estratégias vão ser fundamentais, por isso eu estou com uma grande expectativa com relação a esse tipo de conteúdo que eu vou estar passando para você hoje. Tá legal? Eu quero falar para você que temos 3 visões espalhadas na cabeça de várias pessoas hoje no mercado de negócios, e esses 3 tipos de visões são ideias, paradigmas que as pessoas acabam pensando e tendo isso como verdade. E essas visões eu vou falar para você de uma maneira assim, passo a passo, mas antes disso eu gostaria de deixar você mais assim a par, da mesma forma que eu falei que seria muito interessante que você quebrasse alguns paradigmas, que você quebrasse algumas objeções que pode ser que te falaram de um jeito e você compreende do jeito que te falaram e agora eu venho falar para você que está errado, que é diferente, que não é assim. Tá legal?
Então, sabendo disso, hoje eu vou passar para você e daqui a pouco eu vou passar as 3 visões para que você consiga ajustar as velas do seu pensamento, do seu barco, para que você direcione uma melhor publicidade. Tá bom? Então, começando agora, eu vou te falar para você 7 dicas para que você consiga sobressair no marketing digital. Mas são 7 dicas valiosíssimas. Então, se você tiver condição, pega papel e caneta, anota, tá legal? Anota isso, porque isso vai fazer diferença na sua estratégia, tá legal? A primeira coisa que eu quero passar para você, vou te falar já desde já, que chega de ações isoladas. Você precisa parar com esse negócio de fazer ações isoladas. Ah, eu vou fazer uma campanha no Facebook e não vou fazer no Instagram. Eu vou fazer uma campanha no Instagram e não vou fazer no Google. Ah, eu só vou ter um site e não preciso de rede social. Ah, eu só preciso de vender para as pessoas no WhatsApp e não preciso mexer com tráfego pago. Eu preciso fazer só isso e não aquilo. Eu preciso fazer isso, 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 isso e isso é desnecessário. Esse tipo de coisa vai fazer você correr muito tempo testando ideias, igual eu falei, parecendo, desculpa, não estou chamando você assim, mas essa atitude parece alguém que fica correndo atrás, igual o cachorro, correndo atrás do próprio rabo e não sai do lugar, fica correndo, 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 correndo. Essa atitude de você ficar testando ideias vai fazer você perder o seu tempo, tá legal? E não é legal. Então, uma das coisas que você precisa saber que não dá para você continuar com ações isoladas, tá legal? Segunda coisa que eu quero te falar, que sim, os seus clientes, eles estão no digital. Não sei se você para perceber, mas quando você para em um local, de preferência público, que você tem a oportunidade de ver, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem é sacar o celular e mexer. E nisso, pensando nisso, aonde você imagina que está a atenção das pessoas? Se por um acaso você, com a sua publicidade, imagina que a atenção das pessoas está hoje numa televisão, que está hoje em um panfletinho que você entregue por aí, pode ser que sim. Só que em uma taxa de porcentagem muito elevada, a atenção das pessoas está no digital. Então, igual eu falei em um vídeo anterior relacionado à identidade digital, se você não viu, para lá um pouquinho lá, tem um vídeo lá extenso, lá bem completo, tem outro que tem uma explicaçãozinha breve no YouTube, tá? Chega lá no YouTube, digita lá Soliveiro lá, o canalzinho tá sendo construído. E esse vídeo já tem lá com esse tipo de informação, tanto a parte resumida quanto a parte completa. É interessante você ver, tá? Mas a realidade que eu quero te passar é que ou você entende que os seus clientes eles existem no digital, só tá faltando você. Então, dá um jeito de criar a sua identidade digital, se você ainda não tem, mas se você tem, desconsidera, tá bom? Mas a realidade é que você tem que continuar construindo essa identidade digital para que realmente fique cada vez mais forte a sua marca, mais conhecido como branding. Tá legal? Terceira dica que eu venho passar para você é que se tem uma pessoa que dita as regras nesse ecossistema digital, essa pessoa é o consumidor. E justamente pensando nessa hipótese, dificilmente você vai discordar disso. E se por um acaso você discordar disso, não vai demorar muito para você perceber que o Ramon tem razão. Não, estou falando a verdade, que é a ordem das coisas. Em uma mídia tradicional que estava simplesmente fechada dentro da televisão, dentro do... Quando eu abaixo a cabeça, é porque eu estou contando nos dedos, tá? Uma mídia tradicional, dentro da televisão,
quem estava no controle da situação, quem está no controle da situação da mídia, atualmente não é o consumidor, os proprietários dessas mídias. Assim como donos de rádio, quem está no controle da situação é os rádios. Agora, uma publicidade onde ela não é bem aceita, ela passa desapercebido aos olhos da audiência de um consumidor online, é claro que ela não vai muito longe. Você entendeu? Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, é coisa que logo você vai entrar num acordo e você vai ver que é verdade. Tá? A quarta dica sobre a estratégia do marketing digital, a sua melhor escolha que você possa fazer hoje como uma estratégia de negócios é aderir ao mercado digital, ao marketing digital. Ramon tá falando isso só por causa que ele quer vender a ideia dele. Não, na realidade, a minha intenção para que eu faça esse vídeo, me desprenda o meu tempo para fazer isso daí, é porque eu luto pelo seu sucesso, é porque eu acho que o mercado digital é uma tendência, e é uma tendência fortíssima. Eu uso falar para os meus clientes que muitas vezes, qual que seria mais interessante? Falar para quem não quer escutar ou você falar para uma pessoa que quer ouvir a sua publicidade? Em outras palavras, essa é a grande vantagem do marketing digital. Na mesma medida que você, empreendedor, está criando uma publicidade porque o seu interesse é oferecer um produto para alguém, você vai descobrir que a sua publicidade muito bem encaminhada vai de encontro com quem está procurando. E isso faz toda a diferença na questão de você estar encaminhando os seus recursos. Você entendeu? Então, pensando nessa hipótese, você não vai ficar falando, direcionando publicidade, enchendo a cabeça de quem não quer escutar. Você simplesmente vai estar direcionando, como se fosse aquele exemplo de um negócio de alvo. Você vai estar jogando exatamente no alvo certo, porque o seu alvo certo, além de ele estar te procurando, chegando até você, ele quer ser acertado. Você entendeu? Ele quer ser encontrado. Então o seu consumidor online, ele já procura o seu produto, ele já procura o seu conteúdo e você quer oferecer. Então aí nesse caso vai juntar o útil com o agradável, você entendeu? Então aí pensando nessa hipótese, a chance tua de sucesso para que você consiga direcionar uma melhor publicidade é ainda maior, tá legal? Agora o quinto passo da sua estratégia do marketing digital, que tem alguns tipos de investimentos que geralmente algumas pessoas e empresas fazem, que na realidade não é investimento no marketing digital. Porque isso vai levar em consideração justamente para aquelas ações que estão agindo de maneira isolada. Quando você constrói um site e está fazendo isso porque falaram que vai dar certo, é preciso entender o motivo de você estar tendo esse site. E só lembrando, um site ele não é uma coisa barata, assim como um login, um perfil nas redes sociais, que basta que você faça um cadastro, já existe. Um site, ele demanda tempo, ele demanda dinheiro, demanda esforço, muita criatividade e muito planejamento. Então, ele vai fazer valer na medida com que você consiga compreender que justamente esse site, ele vai fazer parte da sua estratégia e ele é uma ferramenta útil. Afinal de contas, você gostaria de desprender no mínimo R$3.000 para que um site seja feito, um site que não haja tráfego de pessoas, um site que não gere visitas, um site que não venda nada, um site que não ofereça nada?
isso é um desvio de recurso muito grande. E já pensando nessa hipótese, também quero falar para você que às vezes uma rede social não vai resolver o seu problema, porque também seria uma ação isolada. Da mesma forma que somente uma publicidade através de um link patrocinado pode ser que gere resultado, mas também seria uma ação isolada. A minha intenção para que eu esteja te passando essas dicas é que você consiga estar criando uma estratégia, um plano A, depois do A pula para o B, C, D, sabe assim? De repente você fala, Ramon, não quero saber desse negócio de letra. Não tem problema, a gente faz com número. Sem número, a gente faz sem número. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, não importa. Não importa. Acontece é que o consumidor online, ele tem um tipo de comportamento que a gente vai falar sobre isso daí logo após essa série desses passos que eu estou te falando, que você vai acabar compreendendo que o comportamento do consumidor, a ação vai pedir uma reação. E na medida que essa ação pedir uma reação, vai cair numa frase que às vezes eu costumo comentar, que toda necessidade pede uma melhoria. Tá legal? Então, ações isoladas, que é o que eu falei na primeira dica, tá? Então, tem certos tipos de investimento que não são investimentos válidos para a sua estratégia de marketing digital. Bom, então, a sexta dica que eu quero passar para você é que, diante algumas publicidades que eu tenho acompanhado, eu tenho percebido que muitas e várias pessoas estão direcionando as suas publicidades, mas uma publicidade trocando só o nome, com um termo diferente, um produto velho, um termo novo. Um exemplo, houve uma empresa e simplesmente foi falado assim, ó, eu quero oferecer para você o site 2.0. Um site 2.0. Sabe o que é um site 2.0? Eu não sei. Não sei. Se você souber o que é um site 2.0, você põe aqui nos comentários. Mas a realidade é que não sei o que é exatamente site 2.0, mas a realidade é que isso é o quê? Isso é uma lorota. O que diferencia um site do outro é a programação que é alocada ali. É o código PHP, é a parte inteligente, funcional do sistema que você vai estar direcionando, que isso entra na parte de agentes digitais. Tem uma aula dessa falando no YouTube. Se você não assistiu, acessa lá, tá? No YouTube que você vai ver, agentes digitais. A minha intenção aqui é sobre marketing digital, mas falando sobre site, o que vai diferenciar um site do outro é a linguagem de programação que está incluída ali. Se tem um código JavaScript ou não, se tem uma animação em Flash ou não, se tem uma folha de estilo mais padronizada, se usa certo tipo de imagem mais renderizada, se os tamanhos das imagens estão no tamanho certo. Um detalhe importante, se o seu site ele tem a possibilidade de rodar em um dispositivo móvel, em um celular, que isso faz toda a diferença. Afinal de contas, a maioria das pessoas que tem acessado hoje um dispositivo móvel ou uma propaganda, ou que tem acessado uma publicidade, acessa com o dispositivo móvel. Tá bom? Então, assim como a última dica que eu já quero te dizer, e é muito interessante que você, primeiro, antes de tomar qualquer ação na sua estratégia de marketing digital, primeiro que você valorize esse espaço, tempo que você vai estar direcionando para os seus estudos. Na medida com que você tiver um pouquinho de paciência e entender mais a fundo como é que funciona essas estratégias, gradualmente eu vou estar postando aulas semanais falando sobre exatamente isso. E a intenção é que você realmente compreenda que uma estratégia ela não é construída da noite para o dia, da mesma forma que demanda tempo, e esse tempo que de repente vai ser demorado para que esse planejamento, onde eu falei que o planejamento é
uma forma de facilitar a execução disso tudo, tá? Isso vai te orientar e vai ajudar você bastante para que você consiga compreender as formas, mas dê valor mesmo nesse período de estudo. Como uma segunda parte dessa dica, dessa última dica, quero falar para você que planeje-se, dê atenção aos recursos que você tem. Se você porventura tem um recurso que está realocado em uma certa ferramenta paga, eu falo de ferramenta paga porque quando a gente trata de trabalhos, precisamos ter sim uma caixa de ferramenta, mas tratando-se do mundo digital, o que seria exatamente uma ferramenta? De repente, um conhecimento é uma ferramenta. De repente, 2 conhecimentos é uma ferramenta. De repente, certos tipos de templates, fotos prontas, onde você pode simplesmente mudar o nome, mudar só algumas coisinhas, são ferramentas, tá? Então, planeje-se, realoque certos tipos de recursos para que você tenha disponível esses recursos para que você use no melhor momento possível, que na medida com que você precise tomar uma certa ação, onde essa ação demande um pouco mais de força, para que na medida que essa publicidade sua ela necessite de um maior alcance, você tenha recurso para estar desprendendo para que aconteça dessa maneira. Então, falando das visões que é possível se construir a respeito do consumidor, eu já quero logo avisar para você que dentro dessas 3 visões que eu vou passar para você, entre elas são uma visão mais tecnológica ou uma visão mais voltada para as tarefas que é executada pelos consumidores e uma visão mais direcionada para o comportamento do consumidor. Vou falar para você passo a passo cada uma delas para que você compreenda e saiba exclusivamente aonde que é mais interessante, por qual ótica é mais interessante estar visualizando e experienciando essa publicidade que vai ser direcionada para esse consumidor online, tá bom? Bom, então falando de uma visão tecnológica, quando eu falo sobre isso, existem atualmente muitos sites e dentre tantos sites que existem hoje, alguns deles se concorrem entre si. E pensando nisso, se você imaginar que o seu consumidor ele habita em todos os sites, ele acessa todos esses tipos de sites, pode ser que você corra o risco de estar enganado. Pode ser que você corra o risco de errar a sua publicidade, porque a visão mais tecnológica, na medida com que você está construindo uma certa plataforma, você está construindo uma certa mídia, você está construindo isso daí e sai uma tecnologia nova, uma tecnologia diferenciada, o seu trabalho ele vai ser de uma certa maneira desconsiderado, porque se você entender que você tem que demandar todo o seu recurso, seu esforço, seu tempo, preocupação justamente em uma única plataforma, assim como tem todas as outras, da mesma maneira, como tem várias e você corre o risco de querer escolher todas, pode ser que você se perca no meio do caminho e você acaba não fazendo nenhuma bem feito. Então, essa visão tecnológica, por mais que sempre está saindo novas tecnologias e o seu consumidor ele vai sim estar de vez em quando ou migrando para uma tecnologia a mais ou não, é muito difícil você estar abordando a todas e construindo uma identidade digital dentro de todos esses agentes digitais que possa já existir, da mesma forma que outros que ainda vão ser criados, tá legal? Pensar com uma visão voltada para esse lado é uma falha muito grande, porque, dando um exemplo, certos tipos de plataforma
Quando eu peguei e comentei com você num vídeo anterior falando sobre agentes digitais, um agente digital ele vai se moldando na medida com que o consumidor ele vai tomando ações diferentes da que foram projetadas para ser feito. Vou pegar um exemplo do Twitter. O Twitter, quando ele foi criado na intenção de fazer um disparo de microblogs, microartigos, que fosse algo fácil, um conteúdo bem pequeno e fácil de ser consumido. Mas diante a várias formas e pessoas já estão usando o Twitter, foi se moldando uma nova tecnologia, uma tecnologia que já foi utilizada, é utilizada de repente por muitos, na utilização de estar fazendo oferta relâmpago, assim como algumas empresas utilizam esse Twitter para fazer algumas campanhas que sejam de uma maneira assim mais rápida, para que seja mais assim espalhado, né? Então isso seria uma visão tecnológica, levando em consideração que o próprio agente digital ele vai ter um DNA mutável, ele vai ter um DNA que ele vai se moldar na medida com que o consumidor tomar certos tipos de comportamento, tá bom? E essa visão voltada para as tarefas, vamos supor que por um acaso exista um influencer que ele atrai uma certa quantidade de público, onde esse certo influencer ele tem sim a intenção de atrair um público, mas a notícia que ele costuma abordar seria uma notícia, uma coisa mais levada para o lado do entretenimento. E pensando sobre isso, possivelmente se você encarregar uma publicidade que seja mais voltada para um lado onde você vai estar encarregando que esse certo influencer ele consiga estar trazendo clientes para a sua marca, pode ser que isso ocorra, pode ser que não. Afinal de contas, a gente precisa levar em consideração que pode ser que o seu link patrocinado ou quiçá, talvez pode ser que já seja exatamente isso, um influencer fazendo um tipo de propaganda, mas se o canal dele for um lance mais de entretenimento, ele vai sim atrair bastante público e pode ser que gere alguma conversão disso, pode ser que sim, mas isso não ignora o fato de que a maioria das pessoas que estarão visualizando o tipo de campanha que ele vai estar fazendo, eles estão lá, não é possivelmente por causa de um produto que ele vai estar oferecendo, e sim por causa de um entretenimento que ele passa, de uma coisa que ele passa, tá? Então aí justamente pensando por esse lado, é justamente nessa questão que vai fugir a estratégia do marketing digital quando você trabalha dessa maneira, porque igual eu falei um pouquinho antes, é justamente assim que o marketing digital ele trabalha. Ele vai direcionar uma publicidade para as pessoas que estão à procura dessa publicidade. E não uma coisa de, nossa senhora, por que ele está falando isso? Eu nem queria estar escutando isso. Sabe, eu vim aqui só para buscar uma piada, um negócio relacionado a isso. Entendeu? Então, qual é o risco de você estar abordando, sim, oferecendo o seu produto para um tipo de público-alvo que é desqualificado para a sua mensagem? Você entendeu? Na medida com que você implemente um link patrocinado em um site, onde esse site é um site onde fala de um assunto totalmente fora de cogitação daquilo que você está oferecendo, exatamente vai cair na mesma questão. Vai ter visita, vai ter visualização, mas não vai ter conversão. Tá legal? Então essa visão, levando para um olhar mais das tarefas dos consumidores, ela tá sendo muito limitada, pensando nessa questão. Agora tem uma outra questão, uma outra visão, que é a terceira. Eu quero falar para você a visão voltada para o comportamento do consumidor. Essa visão
ela é uma visão um pouco mais completa relacionada às outras duas, porque a intenção do marketing digital, igual eu falei, ela já é justamente a questão de ser mais focada no consumidor, ela é mais focada em atender as necessidades do consumidor, e atender essas necessidades, ela está mais focada nas necessidades onde esse consumidor ele vai estar indo em uma certa mídia para buscar simplesmente, ele vai ter simplesmente 4 tipos de comportamentos, e na maioria das vezes um site específico ele já vai oferecer para que esse cliente em potencial ele vai estar atendendo aos requisitos do que ele está buscando. Se for um tipo de comportamento que ele vai estar buscando dentre essas 4 necessidades que eu quero falar para você, entre elas são relacionamento, informação, comunicação e entretenimento, tá? Então, pensando nisso, isso vai abordar para que você consiga construir uma coisa mais assim, pé no chão, porque pensando no comportamento do consumidor, você vai conseguir sim direcionar uma publicidade que seja uma publicidade muito mais assertiva. Porque só lembrando, quando um consumidor ele entra em um site que fala entre um assunto específico, o que na realidade esse consumidor ele está buscando informação. E esse tipo de informação, daí vem o termo que é de marketing de conteúdo. Da mesma maneira como as redes sociais, elas estão cada vez mais voltadas. Claro que sim, muitas oferecem bastante conteúdo e isso daí é estrategicamente correto, mas a maioria delas, elas têm uma intenção voltada mais para o lado da comunicação, para o lado do relacionamento. E esse lado do relacionamento é exatamente a intenção desses tipos de redes sociais. Assim como as mídias sociais, a sua intenção primordial, inicialmente falando, é o entretenimento. E na medida com que as pessoas acessam essas mídias sociais e consigam encontrar o entretenimento que estão procurando, na medida com que isso ocorre, aí fica fácil vender alguma coisa relacionada a justamente isso daí, sobre algo relacionado ao entretenimento, tá? Então, essa foi a primeira aula falando das estratégias do marketing digital. Eu espero que essa aula fez algum sentido para você, para que você já consiga ajustar alguma visão que você tem do marketing digital, assim como aqueles passos que eu comentei, que tem alguns que você vai ter que é muito necessário que você consiga, né, desmistificar alguns paradigmas, umas crenças que falaram que pode ser que não seja isso, tá bom? Para que você consiga abrir um certo direcionamento para um caminho mais estratégico, mais direcionado, tá legal? Não esqueça de dar atenção, valorize esse tempo que você está tirando para que você estude, tá? Porque esse tempo de estudo ele é necessário. Se você acha que o estudo sai caro, experimenta a ignorância. Novamente eu quero te falar que a intenção dessas estratégias é justamente para que você consiga estar realocando os seus recursos, incluindo tempo, esforço, dinheiro, tá? Em uma coisa muito mais direcionada e certa, tá bom? Bom, desde já eu agradeço demais a sua atenção. Eu peço que você, se você gostou desse conteúdo, compartilhe ele com mais pessoas, deixa um like aí para ajudar eu no canal, tá? Se você não conhece outros canais, se você está assistindo esse vídeo no Facebook, no Instagram ou no YouTube, eu gostaria de oferecer para você, para que você conheça outros canais, tá? Incluindo entre esses que eu falei, digita lá Suliveiro, tanto no Facebook ou no Instagram ou no YouTube, você vai encontrar com muita facilidade, tá legal? Eu agradeço desde já a sua atenção, um abraço.